Bom dia, pessoal. Quem está falando aqui é a Sônia Boechat Lema, do blog Tesoura da Estrela. Tem uma página no Face chamada Cartomancia Tesoura da Estrela. Desde já vocês estão convidados a conhecer a página e curtir o nosso trabalho. Esse vídeo está sendo gravado para responder algumas perguntas que eu venho recebendo, tanto por e-mail, quanto pelo Messenger do Facebook, pelo WhatsApp. E às vezes me sobra pouco tempo, né? Então, eu estou tentando agora responder uma parte das perguntas, de forma que o vídeo não fique muito longo e não fique cansativo para vocês. Então, eu estou usando aqui na mesa um deck, esse deck aqui, Alice, através do espelho. É um deck super bonitinho, inclusive o coringa dele é uma graça, apesar de eu não usar coringa, né, no meu jogo. Mas é um gatinho, aquele gatinho da Alice. E eu coloquei aqui na mesa algumas cartas, né? Vocês vão desculpar, eu continuo não sabendo fazer filmagem legal, mas coloquei aqui em cima a Rainha de Copas e o Rei de Copas, que vão representar os nossos consulentes. Normalmente, nós precisamos, no jogo, quando a gente expande o jogo para um jogo mais amplo, nós vamos ter que procurar dentro do jogo as figuras da corte. As figuras da corte no baralho comum, elas sempre causam bastante confusão, é motivo de muitas dúvidas, né? E não é hora agora da gente falar nisso, porque a proposta é outra, mas só para vocês saberem, né? Pelo menos é a forma como eu trabalho. Eu seleciono a Rainha de Copas e o Rei de Copas, e quando eles aparecem no jogo, eles vão representar ou o meu consulente, ou a minha consulente, ou alguém importante na vida do consulente. Enfim, a pergunta que eu vou responder hoje diz respeito às cartas positivas e negativas dentro do baralho comum. E se nós podemos ler invertidas, se elas mudam o significado, enfim, como elas funcionam. No baralho comum, vocês vão encontrar diversas formas de leitura, muitas formas de leitura diferentes. Então, o que acontece? Não existe uma homogeneidade, não existe uma semelhança entre a forma que uma pessoa joga e a forma que a outra pessoa joga. Isso a gente encontra nas leituras dos oráculos mais tradicionais, como o Petit Lenormand, o baralho cigano, o tarô, determinadas sibilas. Você vai trocar de autor, você vai pegar livros diferentes, mas você vai encontrar mais ou menos uma mesma forma de ler, com algumas variações culturais, né, dependendo da localidade onde aquele livro foi escrito. Às vezes a gente encontra alguma diferença, mas, linhas gerais, é a mesma coisa. No baralho comum, isso não acontece. A gente vai encontrar diversas cartomancias, inclusive com diferença de significados muito importantes na forma de ler. A gente tem escola francesa, as escolas inglesas, a gente tem algumas escolas que você não sabe direito dizer de onde elas vieram, de onde elas partiram, né? São cartomancias antigas que vão sendo levadas de um lado para o outro do mundo. Essa é a grande dificuldade, inclusive, da gente conseguir entender a origem dessas cartas, porque são muito antigas, e elas vão caminhando, né? Elas são verdadeiras cartas ciganas. E se vocês olharem, né, dentro da história da arte, vocês vão ver que onde tem cigano lendo carta, né, se vocês olham nas obras de arte, nas pinturas, vocês vão ver que geralmente o cigano está lendo um baralho comum. Para vocês terem ideia, né, esse povo nômade vai levando parte desse conhecimento de um lado para o outro, e a forma como eu leio, ela é distinta da forma como outras pessoas leem. Vocês vão me perguntar, mas funciona outro tipo de leitura? Sim, funciona. A gente tem uma tradição de São Cipriano que é maravilhosa, funciona muito bem. Se a pessoa se adapta a um tipo de leitura e fica confortável com ela, essa é a melhor forma de ler. Eu vou responder, então, a pergunta que me fizeram, vou dividir em partes, porque é impossível eu, nesse videozinho aqui, fazer o vídeo extenso. Existem cartas positivas e negativas dentro da leitura das cartas comuns?
Na forma como leio, sim. As cartas vermelhas, elas são cartas positivas, né? Elas têm aspectos muito mais tranquilos, mais suaves, são cartas ligadas à parte afetiva, sentimental, amorosa, elas expressam situações muito boas. Aqui no naipe de copas, principalmente, a gente vai encontrar dois expoentes aqui interessantes. Nós temos o 3 de copas, que tradicionalmente é uma carta do pequeno desejo, quando a gente consegue realizar pequenas coisas. O 9 de copas, que é uma carta excelente, porque ela é a realização de um desejo maior, né? Futuramente aquilo vai acontecer, mesmo que o jogo hoje responda que não é possível que alguma coisa do nosso interesse aconteça. Quando a gente vê que o 9 de copas está ali presente, ele vai sugerir que esse grande desejo vai se realizar de alguma forma. Então, a gente vai aqui para o naipe de ouros, onde a gente vai encontrar no meio do caminho esses 5 de ouros, que normalmente é uma carta bastante interessante, importante dentro das leituras. Ela costuma apontar para a gente situações quase que como se fosse uma espécie de pausa para pensar, um momento onde a gente tem que lidar com situações, às vezes, que são kármicas, coisas que a gente atrai para a nossa vida, de uma certa forma. É um naipe muito energético, ele está ligado também ao nosso psiquismo, ele está não apenas ligado às questões financeiras e materiais, mas também à nossa capacidade de atrair coisas para o nosso espaço pessoal, né? Então, são 2 naipes que eles falam de coisas interessantes, são coisas mais leves. Quando a gente vai para as cartas daqui para cá, que são as cartas pretas, a gente vai encontrar o naipe de paus e o naipe de espadas. De uma forma muito simples, né? Se você vai fazer uma leitura muito, muito básica com cartas vermelhas e pretas, apenas perguntando de uma forma muito simplista se aquilo é um sim ou um não. Se você tem uma quantidade maior de cartas vermelhas, você tem uma resposta positiva. Se você tem uma quantidade maior de cartas pretas, você tem uma resposta negativa. Mas quando a gente vai para a leitura mesmo, né, de fato, quando a gente sai dessa coisa mais simples e vai para uma leitura mais profunda, você vai encontrar significados muito próprios. E o naipe de paus não é exatamente um naipe negativo. Ele é um naipe que exige de nós um esforço para o crescimento. Então, sempre que a gente vai se deparar com o naipe de paus, você pode ter certeza que existe um esforço aí, que vai desde um esforço pequeno para começar a crescer, na carta 3 ou na carta 2, né, onde a gente, às vezes, até recebe aquele empurrãozinho, até a carta 10, vamos dizer assim, que é o máximo do nosso esforço. É negativo? Não, não é negativo, mas representa algum tipo de investimento, algum tipo de exercício pessoal ou profissional ou intelectual que vai exigir de nós um esforço extra. Vamos imaginar o seguinte, gente, uma sementinha para sair da terra, ela precisa de condições próprias e de algum tipo de esforço para que ela possa romper a barreira da terra e se elevar para entrar em contato com o sol e aí ela começar a se desenvolver. Então, é um naipe de esforço. O naipe de espadas, dentro dessa forma de leitura que eu uso, que é uma forma antiga, tradicional, né? A gente vai encontrar esse tipo de leitura que está muito conectado a algumas tradições antigas, inclusive da Wicca, não o Wicca necessariamente a Wicca, mas algumas tradições de bruxaria. Eu não posso nem dizer para vocês que é propriamente a Wicca, mas são coisas antigas, né? No livro que eu estou escrevendo, eu não estou entrando dentro dessa seara, não, mas para vocês saberem, tá? O naipe de espadas, sim, é um naipe ligado a questões mais difíceis. São negativas? Gente, ninguém gosta de sofrer. Então, eu diria para vocês que, obviamente, não são coisas boas, né? Não é um naipe que carrega dentro dele informações muito positivas. Se você abre um jogo para um consulente e encontra ali uma série de cartas de espadas, por exemplo,
num jogo de 5 cartas ou de 7 cartas, existe uma quantidade maior de cartas de espadas, você pode ter certeza que aquela pessoa está enfrentando algum tipo de desafio importante do ponto de vista kármico, do ponto de vista do seu desenvolvimento pessoal, do ponto de vista do esforço que ela precisa fazer para aprender alguma lição que possa lá na frente ser positiva. Mas no momento em que a gente passa por um problema, eu nunca vi ninguém passar por problema sorrindo. Então, é um naipe que faz a gente parar para pensar obrigatoriamente na vida. É um naipe que, às vezes, tira o nosso sono, tira a nossa paz, a nossa tranquilidade, nos propõe um desafio de vida bastante significativo, que, quando bem aproveitado, se transforma em lição. E, quando a lição é aprendida, a gente tenta não repetir. Mas vocês sabem que a vida é cíclica. Então, essas 4 energias aqui do baralho, né? A energia de copas, a energia de ouros, de paus e de espadas, elas se complementam numa coisa muito natural que se chama vida. Então, nada mais é do que a expressão do nosso cotidiano, da nossa vida, né? Nós que estamos aqui encarnados nesse plano, experimentando essa experiência da encarnação, essa experiência de sermos quem somos durante um período. E depois a nossa alma vai carregar todos os aprendizados que a gente conseguir levar de bom e os nossos débitos, né? Aquilo que a gente não conseguiu realizar. Então, me perguntaram também se as cartas são lidas e invertidas. Eu já vi muito cartomante lendo carta invertida. A única carta que, na minha forma de ler, eu tenho cuidado quando está invertida é o Ás de Espadas. Inclusive, quando ele aparece assim, com a pontinha para baixo, eu faço o favor para mim, para o meu consulente, de corrigir a posição da carta dentro da leitura. As demais cartas, eu não me preocupo, tá? Mas há quem tome esse cuidado e há quem leia as cartas no sentido, na posição original e na posição invertida. Eu não vejo essa necessidade, até porque a forma de ler as cartas dentro desse sistema de leitura, ele já é bastante rico, ele traz muita informação. Eu nunca senti essa necessidade, tá bom? Eu vou terminar o nosso vídeo por aqui, desejando a vocês um dia maravilhoso. Só vou expandir um pouquinho aqui. Olha, vou mostrar bonitinho, essas cartas são muito fofas, mas eu não aconselho esse tipo de baralho muito enfeitadinho, assim, com carinhas diferentes e tal, para quem está iniciando. Quem estiver iniciando nos estudos, por favor, não gaste dinheiro com baralhos caros. Isso é para quem gosta, quem curte, né? Conhecer baralhos diferentes, né? Que é uma coisa que acaba acontecendo com a gente, que é da cartomancia. Mas para estudo, inclusive para jogar, o meu baralho é um baralho bem baratinho, é o que eu uso aqui em casa, e o baralho que eu uso lá na Tsara é um baralho que eu ganhei de presente. É muito lindo, por sinal. Mas é um baralho que, quando você abre as cartas, elas são bem tradicionais, o que facilita muito a leitura. Tá bom? Deixo com vocês um grande abraço, muitas felicidades, e depois eu faço outros 2 vídeos complementando esse aqui. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Quem não conhece a página, por favor, vai lá e conheça e curta, né? Vamos ter outros vídeos falando sobre isso.